Sylvester Stallone finalmente realizou seu sonho de se tornar um super-herói. Pois é, mais de 70 anos e agora finalmente ele conseguiu ganhar um papel desse gênero aí que tem feito tanto sucesso nos cinemas, né, gente? Mas e aí, será que Samaritano é um filme que dentro do gênero de super-heróis funciona mesmo? Então, a gente tá diante de um filme aqui que é bem problemático, mas tem uma coisinha aí naquele filme que me pegou. Vamos conversar sobre isso agora, vem cá. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre Samaritano. Inclusive tem entrevista minha com o Sir, o Mr. Stallone, lá no canal do YouTube do Cinepop. Vocês precisam assistir, que esse papo ficou bem legal. Mas a gente vai falar sobre o filme hoje, mas é claro, não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e também de me acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C, beleza? Não quero demorar muito, porque a gente vai bater um papo aqui reto sobre Samaritano, essa produção que foi dirigida pelo novato Julius Avery e que foi roteirizada por Brad F. Shoot, que talvez você não conheça o nome, mas ele é o mesmo responsável pelo roteiro de Escape Room, lançado lá em 2019, e pela série Lego Ninjago também. Aqui a gente tem a história de um homem que já foi super-herói, vivia em confronto com seu irmão gêmeo / arqui-inimigo intitulado Nemesis, mas depois de um terrível incidente, ambos morreram em um incêndio. Pelo menos é o que reza a lenda. Mas a gente tem aqui esse garotinho Sam, que é o Javon, gente. O Javon Watson, se eu não me engano, esse é o nome dele. É Javon Watson, esse é o nome dele. Javon Watson, se você não conhece ele, estrela a série Euphoria, tá maravilhoso naquela série. Também fez a nova temporada de Umbrella Academy. E a gente tem aqui ele no papel de ser um garotinho que tá tentando descobrir se o Samaritano tá vivo ou não. Ele jura de pé junto que ele tá vivo e ele vai encontrá-lo. E é aí que ele acaba cruzando no caminho do Samaritano, que hoje vive nas sombras, tentando levar uma vida bem reclusa como um catador de lixo, que tá sempre recolhendo objetos eletrônicos para dar uma reparada. Ele não conseguiu dar um jeito na sua vida, mas ele tá tentando consertar aquele bando de aparelho que ele sempre traz para sua casa. Esse é um homem misterioso, mas o Sam logo descobrirá que na verdade ele é de fato o Samaritano. E aí os dois vão se envolver em um grande problema, porque o Sam fez uns trabalhinhos aí por fora para um cara que tem ambições muito perigosas chamado Cyrus. E aí é claro que quando os dois acabam cruzando com o caminho de Cyrus, Cyrus não vai deixar barato e vai querer se vingar do Samaritano para também garantir que a trajetória criada por Nemesis no passado possa ter um futuro bem promissor para as classes operárias. Pelo menos é isso que a gente tem aqui nesse filme. Tudo bem, a gente tem esse roteiro aqui que é uma miscelânea de coisas, mas e aí, vale ou não vale o play na Amazon Prime Video? É um filme longo, viu, gente? São quase 2 horas de filme, se eu não me engano, então você precisa ter um pouquinho de paciência, porque é um filme bem longo, e eu acho que pro roteiro em si, ele não precisava ser tão longo assim, não. Ele poderia ser um filme que se resolveria em 1h40, 1h45 no máximo. E olha só, em termos de roteiro, Samaritano é bem fraco, não é um roteiro que inova, obviamente. Ele se espelha muito na jornada do herói, a clássica jornada do herói que a gente já viu em vários filmes da Marvel e da DC, mas nós temos um super-herói aqui que realmente é um pouco mais humano. Ele tem uma super força, ele tem habilidades bem fora do comum, mas ainda assim ele tem características que o tornam bastante humano e que o tornam completamente identificável. Mas a gente tem um problema aqui nesse enredo, porque ele é cheio de buracos. É um roteiro que em alguns momentos fica sem pé nem cabeça, as narrativas, vamos lá de novo. Os arcos, às vezes, eles se chocam, eles não se complementam, e nós temos aqui muitas pontas soltas que realmente não foram amarradas e que não trouxeram contexto suficiente para embasar o personagem samaritano. Nós temos aqui 5 minutos introdutórios que tentam criar todo esse contexto de quem era o samaritano e de quem era o Nemesis, mas ainda assim não é o suficiente, porque muita coisa não é explicada, muita coisa não é elaborada. A motivação do nosso vilão é uma motivação bem mais ou menos, é aquela clássica motivação de querer dominar o mundo ou destruir o mundo para tentar provar alguma
alguma coisa pra si mesmo, o que no final do dia acaba não convencendo tanto a audiência. Mas dito tudo isso, que são falhas bem graves para um filme de super-herói, eu acho que Samaritano tem um certo valor, sim. Ele é o puro suco de Sylvester Stallone. E é claro que quando você vai assistir um filme do Sylvester Stallone, o que você tá esperando? Pancadaria, confusão, gritaria, sangue, muitas cenas de confronto corporal, e a gente tem tudo isso. Só que o filme ele tem problemas justamente por não ter um orçamento muito robusto e que tenha sido realmente distribuído da forma correta, porque, um dos problemas que a gente tem aqui, que me incomodou demais, foram os efeitos visuais. Os efeitos visuais são bem baixa renda, acho que dava pra ter melhorado um pouco mais naquele CGI, principalmente no final do filme, no terceiro ato, que a gente tem uma cena de incêndio, que é uma cena grandiosa. Essa cena poderia ter sido feita com efeitos práticos, porque os efeitos visuais, eles realmente entram em conflito com os atores, fica uma coisa bem mal finalizada na mesa de edição. Isso pra mim foi um problema, mas ele é um filme que tem boas intenções. O coração do filme, ele tá no lugar certo, que é justamente contar a história de um homem que tá tentando se reconstruir, tá tentando retomar a sua vida e se curar dos erros do passado. A premissa é muito boa, não é uma premissa original, obviamente, mas a gente ama uma boa história de redenção. Eu sempre falo isso aqui no canal, nós amamos histórias de redenção. Eu particularmente amo uma boa história de redenção, então o filme ele conseguiu me fisgar por isso e me fisgar pelo fato de que o Stallone, ele consegue entregar o serviço naquilo que ele é bom, que são as cenas de ação. Mas para um filme que tá tentando se levar a sério, Samaritano, ele pega mal, entendeu? É um filme que pesa muito num roteiro que não foi bem elaborado. É um roteiro mal escrito, que ele tem essa essência de falar sobre essa dualidade humana, de que nós mesmos, nós temos um lado bom e um lado ruim em nós, que ficam entrando em um constante conflito. Então nós temos essa duplicidade com a qual nós temos que lidar todos os dias da nossa vida, mas isso tudo não é trazido para as telas do jeito certo. Então assim, a premissa ela é muito boa, mas o filme ele é muito recortado, ele não é montado do jeito certo. Então até quando o personagem do Stallone tá dando aquelas clássicas lições de moral que o próprio Stallone adora fazer nos seus filmes, essas inspirações, elas não se encaixam muito bem na cena, fica uma coisa mal feita. Não existe uma linearidade no roteiro, é um roteiro muito picotado. Então assim, nós temos momentos chaves que é para construir a relação do Sam com o Joe, que é o papel aqui do Sylvester Stallone. Nós temos momentos de conexão entre o Sam e a sua mãe, que aparece muito pouco também, mas tem um papel de certa relevância. Nós também temos o background do vilão sendo construído dentro do contexto da vida do Sam também, que funciona, mas não funciona tão bem assim. Só que no final do dia, nós temos arcos solitários que são bons, mas que quando executados de forma conjunta, vira uma grande bagunça. No final do dia, gente, quando a gente não tem um roteiro muito bem escrito, não adianta você ter um esqueleto, não adianta você ter um pitch bom, porque eu acho que o Samaritano ele é isso. Ele é um pitch bom que foi mal executado na hora de ser transcrito para um roteiro e na hora de ser realizado como um filme. Então, isso foi o que me incomodou, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar Samaritano, porque ele é o puro suco de Stallone, como eu falei pra vocês aqui atrás, um pouquinho antes. Ele é um filme que na hora de entregar cenas de ação, ele consegue entregar cenas boas, ainda que tenha suas pequenas falhas, e o Stallone ele tem um carisma nato em cena, então não interessa se ele tá fazendo um papel um pouco mais vilanesco, ou um papel mais de herói, ou um papel que tá buscando redenção, ele consegue cativar sua audiência, ele tem um público muito fiel, que vai amar tudo que o Stallone faz, e eu acho que por esse sentido, o filme Samaritano tem o seu valor. Pode não ser um valor muito alto, mas ele tem um valorzinho sim. Ainda bem que esse filme foi lançado no streaming, porque realmente não é uma produção que tem cacife para ir para as telonas, porque a pós-produção de Samaritano é bem ruim, poderia ser muito melhor, mas eu fico feliz de ver o Stallone realizando seu sonho de ser um super-herói. O filme dá aquela brecha para uma possível sequência. Acho que vai depender muito do sucesso do filme. As avaliações dos críticos, obviamente, não foram nada boas, mas em contrapartida no Rotten Tomatoes o filme fez muito sucesso com o público. E
no final do dia, é isso que importa, né, gente? A Amazon Prime Video, ela não se preocupa tanto com os críticos como ela se preocupa com a audiência. E se o público gostou, é bem provável que a Amazon Prime venha investir de novo nesse personagem. É uma produção que, assim, não vai saciar o seu apetite por filmes de super-heróis. Ela tem um orçamento muito mais restrito, isso fica muito claro no desenvolvimento do filme. É um filme que não é muito bem feito em todas as áreas, mas é um filme que, por ter intenções muito boas, ele vale uma sentada. No final da produção, você fica com aquele sentimento agridoce. Você gostou, mas tem muita coisa ali que te incomodou também. Mas de qualquer forma, você decide aí. Acho que talvez valha dar uma chance pra Stallone se você gosta dele. Talvez se esse tipo de filme não for muito seu perfil, você pode passar também. Espero que essa crítica tenha te ajudado a tomar essa decisão. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @RafaGomes, e no TikTok, @RafaGomesC. Te espero por lá. Um beijo e até a próxima. Tchau!